Você sempre se colocou como um cara progressista, um artista progressista. No episódio do impeachment da ex-presidente Dilma, você estava lá lutando contra o impeachment dela. E agora, numa possível chapa aí do ex-presidente Lula, você decidiu trilhar o caminho do Ciro Gomes, né? Que também é de centro-esquerda, mas é um cara mais posicionado ali ao centro. Qual a diferença de Lula para Ciro Gomes para você e por que seguir o caminho do Ciro? Ótima pergunta, Caio. Bom, primeiro eu conheço o Lula, respeito muito o Lula, acredito que o Lula seja uma liderança fundamental para o país, inclusive na construção do diálogo democrático, né? Tudo que aconteceu com o presidente Lula no passado, em 2018, a gente viu que foi uma mobilização golpista. Então, a gente sabe que o Lula não é santo e não existe santo na Terra, né? Então, acho que a gente tem que, em primeiro lugar, deixar bem claro que o Lula é um homem, é um ser humano, é um político competente, mas é um político acima de tudo, né? Então, é uma pessoa que tem, obviamente, as suas mobilizações, as suas condutas políticas, das quais eu não posso avaliar do ponto de vista de dizer que ele fez ou não alguma coisa, a menos que a justiça faça isso. Então, não é meu papel fazer esse tipo de avaliação. Tanto que eu falo nas críticas que são feitas ao Lula, que eu acho que precisa ser feitas com cuidado, a gente precisa ter bastante embasamento no que a gente vai apontar do que é de fato criticável, né? E durante os governos petistas, a gente teve inúmeros avanços com relação a pautas sociais, e isso é indiscutível. Mas existem outras pautas, como a auditoria da dívida pública, por exemplo, que não foi tocada, a própria questão a questão que envolve a reforma agrária não foi tocado. A forma como foi conduzido pelo petismo e pelo PT, a questão da distribuição de renda foi muito importante, mas não se criou uma consciência de classe. Então, se criou inúmeros consumidores, mas as pessoas não tiveram a oportunidade de desenvolver uma consciência para saber em que posição da pirâmide social elas estão, mesmo que elas tenham sido, né, movimentadas num lugar que é difícil de você fazer no Brasil. E acho que o Lula já teve a oportunidade dele. Ficou 8 anos no poder, depois passou o poder para Dilma. A Dilma ficou mais 4 anos, depois passou novamente e a Dilma sofreu um golpe. Então, eu já conheço a forma como o PT trabalha e acho que o PT fez um bom trabalho em alguns campos, e em outros campos eu acho que eu tenho críticas que são razoáveis, né, em relação a isso. Por exemplo, o PT tinha a oportunidade, por exemplo, de taxar grandes fortunas e não colocou isso em pauta. O PT tinha pautas, de fato, que poderiam incomodar naquela conciliação que foi feita naquele período. E, ok, o Lula talvez tenha aberto mão dessas pautas para poder privilegiar setores populares e de pautas populares que não passariam se ele fosse para cima, né, dessas questões. Então, eu acho que, nesse momento, a minha avaliação é de um projeto, né? Eu não estou avaliando o Ciro Gomes, político Ciro Gomes, eu estou avaliando o projeto de nacional desenvolvimento que o Ciro Gomes apresentou, que acho, inclusive, precisará ser reeditado nas próximas etapas, porque o Brasil, quando ele fez esse projeto, não tinha passado pela pandemia. Então, todos os políticos vão precisar apresentar projetos para um país destruído após uma pandemia e destruído após um bolsonarismo. Então, você assumir, de certa forma, uma posição no sentido seguinte: eu estou votando no Lula pelas coisas que o Lula fez no passado. Ok, é um direito seu. Se você tem uma gratidão ao Lula, se você tem, de certa forma, uma memória afetiva que te leva a essa posição e a essa defesa, não tenho nenhum problema em achar que isso é razoável. Mas eu preciso primeiro avaliar quais são as questões que nós temos práticas, de ordem prática. E eu preciso avaliar quais são os projetos, quais são as questões que vão ser abordadas, e acho que isso será possível a partir do momento começarem os debates e que começarem a serem apresentadas essas questões. O Ciro me parece uma pessoa muito inclinada a debater pautas que, por exemplo, o Lula não me parece inclinado a debater, como, por exemplo, a questão da taxação das grandes fortunas, dos lucros e dividendos, né? Eu acho que o Lula vem num processo mais de conciliação, e por isso que o Ciro tem um problema sério aí para enfrentar, porque ao mesmo tempo que ele está na centro-esquerda, ele tem pautas econômicas que vão de frente com a direita, né? Então, para fazer essas alianças, ele vai ter que também, de alguma maneira, equalizar. E essa equalização é muito delicada, porque vai mexendo exatamente na base onde ele está querendo movimentar o Brasil, que eu acho que é uma base importante. Então, assim, acredito muito que o projeto dele seja um projeto interessante, acho que vale a pena ser debatido, e eu acho mais prudente e mais producente que a gente se envolva nos debates em relação às ideias do que a gente se envolva em relação aos nomes. Porque enquanto tiver essa briga das pessoas entre nomes, eu acho que a gente não consegue evoluir na pauta.